Olá, você que acompanha o Jornal de Pomerode. Hoje, na tarde desta terça-feira, a gente está aqui no estúdio da TV JP com a presença do delegado de Pomerode, Dr. John Lambi, e o comandante da Polícia Militar de Pomerode, o capitão Felipe Peixoto, para falar do homicídio registrado no nosso município no sábado, dia 16. Muito bem-vindos, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vamos falar um pouquinho desse crime, que o homicídio não é registrado em Pomerode desde 2017. Então, vamos falar um pouquinho dessa ocorrência para os nossos... o pessoal que acompanha o Jornal de Pomerode. Boa tarde. Perfeito, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela possibilidade de fazer essa divulgação. E, infelizmente, tivemos nesse final de semana o registro de uma fatalidade, um homicídio ocorrido na nossa comarca, coisa que já há mais de 5 anos não havíamos um registro. Infelizmente, se trata de uma situação pontual, mas que resultou na morte da vítima efetivamente. A Polícia Militar chegou primeiro ao local, né? Foi acionada juntamente com o SAMU na manhã de sábado. É isso, capitão? Boa tarde, obrigado pelo espaço, né? Para nós da Polícia Militar e para a Polícia Civil é sempre importante poder, num caso como esse, passar qual foi o trabalho desenvolvido e o que realmente aconteceu para ficar o mais claro possível para a comunidade. No dia 16, sábado agora, por volta das 6 horas da manhã, a nossa guarnição foi acionada para atendimento de uma ocorrência. Inicialmente, esse apoio era uma ocorrência de apoio a uma guarnição do SAMU. Quando a guarnição nossa recebeu o empenho, né, com as informações para poder se deslocar, houve algum problema na comunicação, algo que foi informado, que o endereço não era o endereço exatamente da ocorrência. Isso aconteceu por 2 vezes. O endereço foi atualizado mais de uma vez e na terceira vez deu o endereço certo. Aconteceu isso com a Polícia Militar e aconteceu com o SAMU. A guarnição, então, da Polícia Militar chegou um pouco depois do SAMU e quando chegou já foi informada por a guarnição daqueles profissionais de que havia uma pessoa morta e que a princípio seria por um ferimento de faca. Quando a guarnição se depara com uma situação como essa, começou a entrevistar ali a testemunha, né, que quem teria feito o acionamento, quem testemunhou aquele evento, para que nos repassasse informações, para que nós pudéssemos identificar quem foram as pessoas que fizeram isso e localizá-las para então procedermos à prisão em flagrante. Naquele momento, aquilo que era passado, foi passado para as nossas guarnições, foi impreciso e poucas informações que auxiliavam realmente. Não se sabia qual era o nome do masculino ou dos masculinos que tinham feito aquilo, não se sabia o endereço deles e muito menos o veículo que eles utilizaram. A guarnição então procedeu ao isolamento do local, fez o acionamento dos demais órgãos, então com a Polícia Civil comunicada, é que junto com a Polícia Civil, né, continuamos as diligências ali para então poder encontrar qual era a solução para esse tipo de crime. Doutor, vamos falar um pouquinho da solução desse crime, então? Sim, exatamente. Após o trabalho da Polícia Militar, nós começamos a obter as informações necessárias à elucidação desse caso. Especificamente após a entrevista de algumas testemunhas que estavam no local, como bem informado pelo capitão, nós conseguimos obter maiores detalhes a respeito da identificação desses 2 suspeitos que teriam praticado o crime, bem como outros elementos. Ocorre que, no decorrer dessas diligências, foram se passando algumas horas e nós constatamos, então, que os suspeitos já tinham se evadido do município logo após a prática do crime, ou seja, já estariam fora da nossa cidade. Diante dessa situação, foi representada pela decretação da prisão preventiva dos acusados, a fim de permitir que assim que eles fossem localizados, a polícia pudesse efetivamente fazer a prisão desses 2 suspeitos. As informações iniciais que nós tínhamos era de que a vítima, o Carlos Ramon, teria chego até o local da residência da sua ex-companheira a fim de tentar manter um contato com ela. As informações demonstram inicialmente que ele estaria inconformado com o término desse relacionamento, só que quando ele chegou na residência, ele encontrou a ex-companheira em companhia do autor. Nesse momento, nós já tivemos um primeiro atrito, uma primeira briga, que inclusive nesse ponto o capitão vai informar aqui para nós se isso houve ou não comunicação e os prejuízos em razão dessa situação, mas tivemos uma briga inicial em que o autor acabou apanhando, sofrendo algumas agressões e saiu do local. A vítima continuou naquele local, tentando interagir com a ex-companheira, ainda inconformado com essa situação pontual da relação, do término do relacionamento. E alguns minutos depois, o autor voltou. E nesse momento, o autor voltou armado com uma faca
e ainda em companhia do próprio irmão. E quando chegaram no local, ocorreu uma nova briga. Nesse segundo momento, então, que foi onde ocorreu efetivamente, um dos suspeitos desferiu uma facada na região torácica da vítima, um único ferimento que, inclusive, atingiu o coração da vítima e provocou a morte dela ainda no local. Então, todas as informações indicam que o crime ocorreu naquele momento e logo após os autores se evadiram da residência. Capitão, então essa primeira briga não foi comunicada à Polícia Militar imediatamente, e isso prejudicou não só a investigação, você acredita que poderia talvez ter evitado o crime? A gente trabalha com a Polícia Militar, com o policiamento ostensivo e todas as redes preventivas que nós temos com a ideia de prevenir que crimes aconteçam. Isso começa com a nossa presença policial nos bairros, né, nos locais de comércio, e é um trabalho que a gente desenvolve e é a missão constitucional principal da Polícia Militar. Nesse caso específico, após essa primeira briga, não houve qualquer comunicação para a Polícia Militar. A gente voltar agora e analisar esse fato, claro que eu sei que eu vou estar falando num cenário hipotético, mas a história nos mostra que quando a gente consegue chegar a esses locais por conta de uma denúncia, a gente poderia ter evitado essa briga. Ainda que não evitasse todos os fatos que pudessem ocorrer, mas pelo menos o homicídio a gente poderia ter evitado. Também, essa vítima, essa testemunha, relatou que já teve, com a pessoa que veio a óbito, já teve conflitos com ela, né? Então, no âmbito da violência doméstica, nós nunca fomos informados dessa situação. A Polícia Militar possui rede preventiva. A Polícia Civil poderia ter feito um inquérito a esse respeito. Então, nós não recebemos essa informação. O que eu quero dizer com isso? Que a natureza da ocorrência policial, sob o ponto de vista da Polícia Militar, ela seria evitável se nós tivéssemos recebido uma informação. A Polícia Militar ela precisa, para que o serviço dela seja bem executado, que a colaboração das pessoas venha através de denúncias, venha através de chamados. Nem sempre nós vamos conseguir estar lá no local e naquela hora. Somos poucos e é uma grande demanda. Mas, se pelo menos as pessoas puderem fazer essa nossa comunicação, a comunicação do fato, certamente ia nos ajudar bastante. Voltando um pouquinho à situação, então a vítima de 27 anos, natural da cidade de Natal, né, no Rio Grande do Norte, faleceu no local. Então, depois de cometer o crime, os dois envolvidos, os dois autores, né, um autor e o outro seria cúmplice, então é isso, né? Eles fugiram daqui e vocês conseguiram prendê-lo com o apoio da polícia na Bahia, confere? Sim, a partir desse momento que nós constatamos a fuga dos dois suspeitos, ambos são naturais de Neópolis, estado de Sergipe. Nós passamos a fazer diligência no sentido de tentar localizar o possível paradeiro deles, até porque naquele momento nós não tínhamos ainda a identificação do local onde eles estariam. Então, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar passaram de forma ininterrupta desde o sábado do dia do crime, fazendo diligência no sentido de identificá-los e localizar o seu atual paradeiro. E isso foi possível graças a essa atuação em conjunto das duas polícias, bem como de outros órgãos. Foram inúmeros contatos feitos, seja com Polícia Rodoviária, polícias militares de outros estados, vários outros órgãos que foram contatados no sentido de localizá-los. Até que, na noite de ontem, noite do dia 18, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, com o apoio de policiais militares do estado da Bahia, outras equipes já à disposição da Polícia Militar do estado de Sergipe, conseguiram fazer a localização desses indivíduos quando eles trafegavam por Vitória da Conquista, estado da Bahia. Ou seja, eles foram presos efetivamente a mais de 2.000 quilômetros de Pomerode. Faziam 3 dias praticamente que eles já estavam fugindo e foram capturados mesmo a essa distância. E eles vão ser trazidos aqui para o nosso estado, vão ficar no presídio de Blumenau. Qual é agora o procedimento? Sim, após a detenção eles foram encaminhados ao presídio regional, lá de Vitória da Conquista, estão sendo submetidos à audiência de custódia em razão dessa formalização da prisão. Nós ainda iremos formalizar dentro do inquérito o interrogatório deles para que eles tenham a oportunidade de se manifestar a respeito dos fatos que estão sendo imputados a eles. E aí, na sequência, tendo ambos os presos ficado à disposição do juízo da Vara Criminal de Pomerode, podem sim ser determinada a sua remoção
para que eles venham a ficar segregados cautelarmente aqui no Presídio Regional de Blumenau, para que eles respondam ao processo aqui. Ainda mais que, nesse caso, se tratando de um homicídio, é um procedimento cuja competência é do Tribunal de Júri, ou seja, para que eles possam ser julgados efetivamente e possam exercer o seu direito constitucional à defesa, estando presencialmente aqui durante todos os atos do processo. Muito bem, parabéns mais uma vez, né, pela conclusão desse caso, pela prisão dos acusados. Vocês querem falar um pouquinho da importância desse trabalho em conjunto da Polícia Civil, Militar, não só no nosso estado, mas que movimentou a polícia de outros estados também? Toda a ação que a gente faz, e aqui em Pomerode, esse sucesso, ele se mostra até pelos índices de criminalidade que nós temos aqui. O trabalho da segurança pública ele é conjunto, então não se faz só com a Polícia Militar, só com a Polícia Civil e também não se faz só com as duas polícias, né? Há muito mais pessoas envolvidas. Ele é construído justamente pela comunidade. Nós tivemos, nesse caso específico, muito apoio de outras instituições policiais do Estado. A gente acaba não pormenorizando todo o trâmite como aconteceu, até por uma preservação, né? É uma doutrina da polícia se preservar isso. Sobre o nosso caso aqui específico, eu aproveito a oportunidade para reforçar para a comunidade, baixe o aplicativo PMSC Cidadão, use os canais de denúncia para que vocês possam informar a polícia daquilo que está acontecendo. Como eu digo, nem sempre a Polícia Militar vai poder estar naquela hora, naquele local. Existem demandas, né? Às vezes um chamado é feito, a polícia pode estar atendendo uma outra ocorrência. Também esclarecer para a nossa comunidade, Pomerode é uma cidade referência em muitas coisas. A gente tem que ter claro na nossa mente que um crime, quando acontece, não tem relação nenhuma para a pessoa morar, ser daqui de Pomerode, ser de outra região do país, ser de uma determinada etnia, ser de qualquer característica que ela tenha. O crime ele acontece por circunstâncias diversas, ele faz parte da humanidade. E nós não temos produzido dados estatísticos que comprovam crimes de origem de pessoas. O delegado bem explicou, esse crime foi um caso atípico. Ele não representa uma rotina na cidade de Pomerode. Infelizmente, uma série de fatores infelizes aconteceram. Pessoas imbuídas de uma intenção criminosa acabaram num momento ali, e isso só a investigação vai poder apurar, por algum motivo tendo materializado e cometido aquele crime. Mas isso não tem nada a ver com a origem das pessoas. Esse discurso aí, ele inclusive é criminoso. Eu acho que não combina com Pomerode, com o padrão da nossa cidade aqui. E tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil fazem de tudo que está ao alcance delas para proteger a comunidade, para que a nossa cidade continue sendo próspera. Doutor, algum comentário? Sim. Em relação a esse caso pontual, as investigações ainda prosseguem. A partir desse momento que os autores foram presos, nós temos 10 dias para fazer a conclusão desse procedimento. Algumas diligências ainda estão pendentes para completa elucidação dos fatos. Assim que for concluída a investigação, esse procedimento será submetido à apreciação do Ministério Público, que aí sim cabe a continuidade da persecução criminal contra esses envolvidos. E, por fim, só ressaltar, o apoio da comunidade, como o capitão bem salientou, é fundamental para que nós tenhamos as informações necessárias para o esclarecimento dos crimes, e esse caso também pode ser um excelente exemplo para demonstrar que essa união entre as polícias, essa troca de informação, essa atuação conjunta é extremamente eficaz, e isso resulta numa efetividade muito grande das polícias, ou seja a nível de prevenção, quando nós conseguimos evitar a ocorrência do crime, ou caso o crime chegue a ocorrer, nós vamos elucidar e vamos promover a devida responsabilização necessária. Esses crimes não irão passar em branco, essa conduta terá a sua devida responsabilização dentro do nosso município. Ok, muito obrigado, capitão. Obrigado, delegado, por mais uma vez a Polícia Civil e Militar virem até aqui trazer esses esclarecimentos para a nossa comunidade. Obrigado e parabéns, né, pela conclusão aí desse caso. Obrigado. Obrigada, você, né, que acompanha o Jornal de Pomerode. Se inscreva no nosso canal no YouTube, curta, compartilhe essa matéria e, claro, as informações você confere primeiro no Jornal de Pomerode. Até a próxima.